Sejam bem-vindos. 1 Reis 17:7. Mas passados os dias, o riacho secou por falta de chuva. Se a gente olhar, a chuva, quem manda a chuva é Deus. O riacho, quem criou o riacho é Deus. E hoje eu venho falar sobre fonte de expectativa, fonte de suprimento, né? Deus é a nossa fonte de suprimento, que supre as nossas necessidades. E aqui nesse texto de 1 Reis 17:7 está falando sobre Elias, né? Porque Elias, Deus usou Elias para profetizar a seca sobre Israel, por causa da idolatria, né? No 1 Reis 16 fala da união de Acabe com Jezabel, e esses dois aprontaram demais com a idolatria no meio do povo, e Deus mandou uma seca, né, em punição a essa idolatria, a esse desvio de pensamento, né? Ao invés de adorar a Deus, de cultuar a Deus, começaram a fazer cultos idolatrando outros deuses, e aí o profeta Elias foi usado por Deus e mandou seca para a terra. Só que Deus, quando mandou a seca ali pro povo, preparou tudo para Elias. Falou: olha, você vai sair daqui, eu vou vou mandar você para um lugar, e lá vai ter um riacho onde você vai ter água, e eu vou mandar os corvos para te alimentar. Então, durante muito tempo, Elias ficou escondido, porque Jezabel ficou, né, bem brava com ele e aprontava muito. Jezabel aprontava muito. Se você for ver a história, ela perseguia os profetas. Inclusive, em 1 Reis, o capítulo, acho que 18, fala um pouco sobre a vida de Obadias. Não sei se vocês lembram de ter visto sobre Obadias em 1 Reis 18, ali nessa história de Acabe, Jezabel e Elias, nesse conflito entre esses três, tinha Obadias no meio. Obadias, ele amava e servia a Deus, temia a Deus. Enquanto Jezabel estava matando os profetas, perseguindo os profetas, Obadia conseguiu esconder 100 profetas, alimentava escondido, protegia ali os profetas, né? E é muito bonito de ver a fé de Obadias, está relatada lá em 1 Reis 18. Mas falando desse lugar onde Deus escondeu Elias, né, da fúria de Jezabel, né, da perseguição de Jezabel, em 1 Reis 17:7, ali chegou um tempo em que o riacho que ele bebia água e o corvo que alimentava, tudo secou, a fonte de alimento dele secou. Deus falou para ele sair daquele lugar, que ele iria proteger, que ia dar provisão, e essa provisão acabou. Então, às vezes a gente fala assim, mas será que a provisão de Deus acaba? Será que o sustento de Deus acaba na nossa vida? Pode acabar, sim, mas não para nos deixar passar necessidade, é apenas para nos direcionar para viver um outro nível, para viver um outro estágio, para direcionar a nossa vida para novas experiências. Deus usa a nossa frustração, usa as nossas decepções para que a gente mude de fonte. Se a gente não mudar, Deus faz secar aquela fonte para a gente mudar, porque Deus quer que nós vivamos coisas novas. Ele tem coisas grandes e ocultas para vivermos, para nos preparar para o novo que vem, para as coisas grandes que vêm para a nossa vida, porque a nossa vida ela não é igual sempre. Só de estar respirando, cada um de nós estarmos respirando, tem coisa nova para viver. E às vezes nós não queremos mudar nada, né? Às vezes a gente vai para um lugar onde a gente gosta tanto, a gente se acostuma, se adapta, aí a gente quer ficar a vida inteira ali. E Deus tem sempre novidade de vida. As coisas sempre estão mudando. E não é da vontade de Deus que você se apegue a pessoas, se apegue a situações. Nós precisamos nos apegar a Ele. Ele é a nossa fonte inesgotável de sustento. Então, talvez você trabalhou muitos anos numa empresa
e de repente você perdeu, você não trabalha mais nessa empresa e você foi mandado embora, essa empresa entrou em recessão ou corte de gastos. Você nunca imaginou que ficaria sem essa empresa e de repente ficou sem essa empresa. Porque as coisas, as pessoas, elas não são para sempre. Para sempre é a misericórdia de Deus e para sempre o que é eterno é Ele. Então, talvez a sua fonte de sustento tenha secado, como a fonte de sustento do profeta Elias acabou. Porque Deus mandou ele se esconder num lugar que lá ele iria ser sustentado. Só que a gente quer ficar no lugar de provisão de Deus, naquele lugar ali que a gente gostou, para sempre. Só que Deus falou, Elias, eu tenho nova experiência para você. Eu quero que você, não é para você ficar acomodado. Porque o conforto faz com que nós nos acomodemos. A estabilidade faz com que nós não queiramos, não nos sintamos desafiados para novo nenhum. Ou seja, como diz lá em Goiás, em time que tá ganhando a gente não mexe. Para que mexer no time que tá ganhando? Só que Deus mexe. Deus permite que a fonte seque. Deus permite que o sustento que Ele mesmo providenciou seque. Porque quem é que deu o sustento do rio pro profeta Elias? E quem é que deu aquele sustento daquele corvo indo lá, dando comida para ele? Olha que coisa boa. Não tinha perturbação, a Jezabel não estava ali perturbando ele. Olha que coisa, olha que beleza, olha que maravilha. Só que fala que depois de algum tempo, passado alguns dias, o riacho secou por falta de chuva. Ou seja, o riacho poderia ser uma fonte. Não podia? Só que o riacho que Deus levou o profeta Elias a ficar, ele dependia de chuva para existir. E a própria determinação de Deus de secar, de trazer a seca, secou aquela fonte dele. E agora o que ele ia fazer? Se você for ver, em 1 Reis 18, o profeta Elias desafia os profetas de Baal. E ali ele fala, eu vou mostrar para vocês que o Deus que eu sirvo, que eu creio, é mais poderoso do que o Deus que vocês cultuam. Mas para que o profeta Elias chegasse ali, ponto de bala, para desafiar o profeta, ele tinha experiências para viver antes. E quais foram as experiências que ele viveu antes? Depois que secou o riacho ali por falta de chuva, depois que o sustento dele secou ali, que a fonte que Deus tinha dado para ele secou, Deus direcionou ele para Sarepta. E lá ele encontrou uma viúva. E lá ele viu o milagre do sustento daquela mulher e do filho. Através de uma obediência dela. Ele chegou lá, estava viúva. E ele falou assim, faz um bolo para mim. Ela falou, mas eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Eu vou fazer o pão para mim e para o meu filho, a gente vai morrer de fome, não tem mais. O profeta falou, faz para mim primeiro. Nunca vai faltar a farinha nunca vai faltar a farinha no pote, nem o azeite. E ela obedeceu e fez. Ali teve um milagre da abundância de alimento ali. Deus mudou a fonte de sustento de Elias para aquela mulher de Sarepta. Ela se tornou a fonte de sustento dele. E ele se tornou uma fonte de sustento dela. E passado alguns dias ele viveu outra experiência espetacular, que foi a ressurreição do filho daquela mulher. Então ele secou o sustento dele do rio, do riacho lá, secou, Deus mudou o direcionamento dele, mudou a fonte de sustento dele, e ali teve um milagre da abundância de alimento para aquela mulher, para aquela família. E ele passou por outra experiência onde ele viu o poder de Deus sendo revelado e manifestado através da vida do filho da mulher. Aquela mulher achou que o filho ia morrer de fome, mas não morreu de fome. Então, muitas vezes, o que você acha que vai ser a sua ruína, o seu fim, Deus vê vida. E você acha que você vai ser destruído por causa disso que aconteceu na sua vida e não tem nada a ver. O filho daquela mulher, ele morreu de uma doença que não tinha nada a ver com a fome. E aí ela chegou para o profeta e
e falou, profeta, o que foi que eu fiz? Eu só recebi você aqui, e de repente meu filho morreu. E o profeta fala, traz lá seu filho. E ele ora em cima da criança, e a criança ressuscita. Ele passa a viver experiências do poder de Deus, e aquilo fortalece a fé de Elias a um nível tão hard que ele chega que ele volta, que Deus fala, agora você está pronto. Você está preparado para enfrentar os profetas de Baal. Você está preparado para enfrentar Jezabel. Pode ir. Porque secou a fonte lá do rio. E Deus fez ele viver vários milagres até chegar o ponto dele ter que voltar para o lugar onde ele tinha declarado seca. E Deus falou, pode falar para cá porque eu vou mandar chuva. Lá em 1 Reis 18, ele volta. Mas ele volta com experiências novas. Então, você precisa se apegar a Deus. Porque se você se apega à fonte, essa fonte seca. Por que a fonte secou? Por que você perdeu o trabalho? Por que você agora tinha uma vida tão estável e agora não tem mais? Deus está redirecionando suas expectativas, mudando suas expectativas. Ele usa a frustração, ele usa a decepção para mudar a nossa fonte de sustento e a nossa expectativa. E se você for ver em Jó 22, 21, ele está dizendo para Jó assim, olha Jó, apegue-se a Deus, reconcilia-te com Deus e tem paz, assim te sobrevirá o bem. Se você for ver em Jó 22, ele está ali com um discurso equivocado, porque ele está acusando Jó de estar em pecado, de ter cometido algum pecado oculto, secreto, alguma injustiça, para ele estar passando por aqueles problemas todos. Ele estava equivocado nesse julgamento, mas ele estava correto quando ele jogou esse discurso para cima de Jó, dizendo que se ele apegasse a Deus, reconciliasse com Deus, fizesse de Deus a fonte dele, ele ia ter paz e o bem ia vir sobre ele. Então mesmo ele acusando Jó injustamente ali, que aquele discurso de acusação estava errado, equivocado, ele estava correto ao dizer que quando nós nos apegamos a Deus, nos reconciliamos com Deus, quando nós fazemos de Deus a nossa fonte, nós temos paz. E sobre nós sobrevém o bem. Então, assim, eu queria dizer para você que se a sua fonte secou, se a sua fonte de provisão secou, se você se decepcionou com pessoas, se as suas expectativas foram frustradas, é Deus te redirecionando para viver novos milagres, para deixar a sua fé no ponto certo de enfrentar a nova estação, os desafios do novo tempo. Então, apegue-se a Deus. Não se apegue ao lugar que você está. Não se apegue às pessoas, às situações, porque tudo pode mudar a qualquer momento. As pessoas podem falhar com você. O próprio sustento que você orou, você fala, Fernanda, mas eu orei anos e Deus me deu esse trabalho. Eu trabalhei nessa empresa 20 anos, agora eu fui mandada embora. Não questione o porquê que você foi mandado embora. Você só olha para Deus e fala, Senhor, tá bom, acabou meu sustento, e agora? Para onde é que o Senhor quer que eu olhe? Onde será a minha nova fonte? Deus olhou para Elias e falou assim, olha, não fique aí reclamando porque o rio secou. Eu tenho uma nova fonte de vida para você, uma nova fonte de sustento para você. E mandou ele para Sarepta. Chegou lá, a mulher lascada, pobre, que achava que não tinha nada para dar. E ela se tornou uma fonte de sustento para o profeta. Então, às vezes, você acha que você não tem nada, que acabou, que você não tem nem como ajudar ninguém. E, de repente, o mínimo que tem nas suas mãos, você se torna fonte na vida de alguém que não tem nada. E você abençoa. Então, olhe para Deus, se apegue a Deus, se reconcilie com Deus. Porque, às vezes, nós ficamos tão revoltados com Deus por ter
tirado o nosso sustento, por ter tirado a nossa fonte, por nós termos nos decepcionado com situações e pessoas, ficamos ali e nós ficamos questionando e brigando com Deus. Deus fala, mas sou eu que sou a sua fonte. Essa fonte secou, mas eu tenho outra para você. E essa outra fonte vai fortalecer muito mais a sua fé do que essa fonte antiga. Então, provisão de Deus pode acabar na sua vida? Pode sim. Ele pode parar de prover na sua vida, na sua história, em algum lugar, porque Ele quer redirecionar você. Ele quer passar você para um novo nível, para um novo estágio, que Deus não quer ninguém acomodado, nem apegado em lugares. Não, nós precisamos nos reconciliar com Ele e nos parar de brigar com Deus. Ah, Deus, por que você permitiu isso? Ah, por que aconteceu isso na minha vida? Salmo 73, o salmista lá fala, né? Eu ando tão direitinho, faço tudo tão certinho e tô lascado aqui com tanto problema. E a pessoa que não te ama, não te adora direito, tá lá vivendo muito melhor do que eu. É porque a paz que as situações e as pessoas dão são passageiras. Pode acabar a qualquer momento, mas a que Deus dá. Mesmo se acabar a sua fonte de sustento, Ele te direciona para outra fonte de sustento, para um outro lugar. E ali você vive milagres. Ali você vive os milagres de Deus. No Salmo 107, para terminar essa live, 29 diz que Deus reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. Este salmo ecoa, tem ecos lá em Marcos 4:39, quando estava na tempestade no barco e os discípulos acordaram Jesus. Nós vamos morrer, você está aí dormindo. Jesus levanta e acalma o vento, acalma a tempestade. Não fala que retira o vento, retira a tempestade. Aqui nos Salmos fala reduziu a tempestade a uma brisa suave e serenou as ondas. Não vai deixar de existir onda, não vai deixar de existir tempestade, mas nós temos um Deus que acalma o suficiente para que você passe são e salvo por todas as estações que você precisa passar. Porque é Ele quem está conosco em cada fase, em cada estação. A fonte pode secar, pessoas podem deixar de caminhar com você, mas Ele sempre vai estar lá. Então é com Ele que a gente tem que se apegar. Ele é que é a nossa fonte. Por mais que Ele mude o seu sustento de lugar, Ele é o seu sustento. Então, para terminar, vou terminar agora, gente, falei que eu ia terminar. Eu queria deixar para vocês, não sei se vocês conhecem o Thiago Grulha, e ele fez uma postagem muito boa. Hoje eu vou ler só um pedacinho da postagem que ele fez, que eu achei muito interessante. Ele diz assim: quando os palcos ruírem e os holofotes se apagarem, Ele estará lá. Quando os aplausos cessarem e a plateia esvaziar, Ele estará lá. Quando você não for mais novidade e os convites acabarem, Ele estará lá. Então, como diz Jó 22:21, apegue-se a Deus, pois apegando-se a Deus você vai ter paz e te sobrevirá o bem. A frustração e a decepção é Deus te redirecionando para viver coisas novas e para vivenciar os milagres que irão preparar você para a nova estação. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, obrigada porque nós não dependemos de fontes, de pessoas, nós dependemos apenas do Senhor. E se tem algum irmão meu aqui que está decepcionado, frustrado, triste porque a fonte secou, triste porque o sustento acabou, que em nome de Jesus, o Senhor, Espírito Santo, abrace meu irmão e minha irmã neste momento e abra os olhos, levante os olhos dele para que eles enxerguem o novo direcionamento, a nova fonte de sustento e que eles possam viver os milagres que o Senhor já preparou para que eles vivessem neste tempo, em nome de Jesus. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você, sobre qualquer doença que você tem no corpo ou enfermidade de alma. Agora, em nome de Jesus, eu quero colocar aqui a Adra.
que está desabafando aqui no TikTok, falando que está vivendo dias difíceis. Adra, em nome de Jesus, eu ministro sobre a sua vida um tempo de renovo, de fé, de forças, e que em nome de Jesus o Espírito Santo te abrace e você possa enxergar todas as possibilidades e oportunidades de viver o novo de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau, um beijo, até amanhã, 6h30, um cheiro para todos do Facebook e do YouTube que me acompanham todos os dias também. Obrigada pela presença de vocês, tchau, tchau.